Deixa eu trazer o Ricardo Almeida, que é gestor de renda variável da Asa Investments, aqui para a nossa conversa. Ricardo, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ricardo, são vários pontos, né? Mas para a gente começar aqui pelo assunto principal aqui do dia, a gente teve um CPI americano agora há pouco sendo divulgado. O CPI em si, né, veio dentro do consenso, porém o núcleo ali mostrando um pouco mais, né, veio um pouco acima, mostrando ainda essa resiliência, principalmente ali de serviços. E isso, né, tem feito, acho que a gente tem visto muito, uma mudança até no cenário econômico americano diante do CV Bank, que a gente viu, né, do Silicon Valley Bank trazendo ali uma reação de que pode ser que realmente o Fed precisa ali fazer uma pausa ou diminuir essa magnitude do aperto monetário para se trazer a inflação para dentro da meta, para não trazer um colapso ainda maior para a economia americana, para o setor bancário como um todo. Mas eu queria entender a sua visão, a sua leitura em relação a esse CPI que acaba de ser divulgado, esse núcleo especificamente aí que mostra essa resiliência ainda, né, da inflação americana que não foi domada, né? Não, eu acho que esse é um dos principais pontos de atenção do mercado hoje em dia, né? Qual vai ser o caminho de taxas de juros do Federal Reserve. Acho que o CPI não traz muito alívio, né? Também não é uma notícia ruim, veio em linha, o pessoal ficou torcendo para a inflação, né? As taxas de juros altas nos Estados Unidos já trazerem um alívio imediato para a inflação. Então, você tem realmente essas movimentações de muito curto prazo, né? Olhando, mas o próprio Powell falou, né? Não adianta você olhar um número, você tem que olhar uma série de números ao longo do tempo, né? Então, assim, com certeza não é um número que traz um alívio imediato, mas acho que a gente tem hoje em dia na economia americana, né, tem o caso do Silicon Valley Bank, que, dado a atuação muito rápida durante o fim de semana, acho que evitou uma possível crise bancária, né? Nem sei, está muito mais contido hoje do que foi em 2008, então não seria uma crise bancária de proporções tão grandes, mas assim, acaba ficando meio que um cabo de guerra, né? O Fed vai subir o juro até a economia desaquecer, o nível de empréstimos, a renda diminuir, um impacto desse no sistema financeiro claramente é contracionista, né? Então, tem um efeito aí, não é à toa que as taxas de juros americanas estão com uma volatilidade absurda nesses dois cenários, né? O cenário de, poxa, o Fed vai subir mais, você precifica isso, agora você tem um choque externo, né, que seria contracionista, que poderia fazer com que o Fed reduzisse a alta ou até os mercados colocaram uma queda, né? Tem gente falando ia subir 25, depois vai subir 50, depois virou 0 e depois talvez corte. Então, você vê o juros de 2 anos, ele saiu de 4 e pouquinho para 5 e em 2 dias voltou para 4 e agora já está 4,30 de novo, né? Então, você tem uma oscilação da curva, ontem caiu 60 basis points, hoje subiu 30, uma oscilação muito grande. Então, acho que a sua pergunta é o que todo mundo quer, todo mundo está querendo saber também, a gente só vai ver ao longo do tempo. Acho que o CPI foi um ponto que favoreceria um juro, né, ali entre 25 e 50, mas acho que tem a questão do Silicon Valley Bank que puxaria um pouco para baixo. Então, acho que provavelmente vai ficar ali perto dos 25 de novo, né? Voltou dos 50, o mercado volta um pouco, dado esse choque um pouco contracionista do Silicon Valley Bank, acho que é o fator mais importante agora. Tem o CPI, que ficou um pouco secundário, eu acho, dado a crise bancária, a possível crise bancária. Ricardo, você que é um gestor, né, de renda variável, fico imaginando ali quanta coisa, né, para se avaliar, né, exatamente em situações aí no cenário macro como um todo, mas na hora de ter essa visão, né, essa visão para qual é o portfólio ideal neste momento, diante de tantas incertezas, vindo aqui para o nosso país, né? Nossas incertezas, vamos dizer assim, nossa economia, isso tem feito, né, muito preço no mercado, o mercado está se arrastando meio que de lado ali já há alguns meses, mais com tendência de queda, inclusive, né? Perdemos ali, mas não consegue romper mais aquele patamar dos 110, 115 mil pontos como antes. Acho que o mercado fica muito tentando entender. Temos aí, acho que a pauta mais importante, aguardada, é a apresentação deste arcabouço fiscal. Inclusive, a Haddad deve apresentar hoje ao Geraldo Alckmin, depois validar com o presidente Lula. Há uma grande
expectativa, pura especulação, porque não se sabe exatamente o que deve vir neste arcabouço, mas há muitos economistas que acreditam que deve vir ali um pouco mais firme, duro, porque pode haver uma desidratação deste arcabouço na hora que for votado lá na Câmara. Eu queria entender como que vocês estão enxergando, né, esse ponto importante, o que né, faz peso ali na hora de tomar uma decisão, que vocês têm que olhar para tudo, mas acho que esse arcabouço fiscal que deve ditar aí os próximos passos na nossa economia tem sido aí, acho que o mais aguardado, né, em relação aos rumos que podemos chegar neste ano de 2023. Como que vocês estão esperando essa aprovação, essa aprovação não, essa apresentação, na verdade, do arcabouço? Tá bom, vamos lá, Paula. Só voltar um pouquinho aqui. A gente tem, basicamente, vamos botar 4 pontos aqui, né? 2 pontos externos, né? Como a gente já mencionou antes, tem a questão de até quanto o Fed ia subir o juro, e agora com essa questão do Silicon Valley Bank, o que isso vai afetar a taxa de juros nos Estados Unidos. No fator, esse é o externo que acaba influenciando a gente aqui por tabela, né? Eu acho que nos fatores internos você tem 2 pontos. Né? Primeiro, acho que tem um ponto bastante relevante, como você levou, do que qual vai ser o novo arcabouço fiscal e como é que a gente vai lidar com a trajetória de dívida e as indicações de déficit para esse ano e provavelmente para frente, né, o que vai afetar a trajetória da dívida. Somado a isso, você tem também, né, a taxa de juros num nível bastante restritivo, né, sem querer ser muito técnico aqui, mas se a gente trabalhar com uma inflação de 6%, a taxa da Selic perto de 14%, né, você tem um juro ex-ante de real 8%, né, que é muito acima do que a gente está acostumado. Isso tem efeitos micro, né, algumas empresas aí com resultado um pouco pior nas vendas e com custo financeiro muito mais alto. Tá? Então, aqui no local a gente está balanceando um pouco do macro com o micro, né, e obviamente o macro hoje em dia está aqui, o micro está talvez como carona e o macro está sendo um motorista aqui, né? Um é passageiro, o outro é o motorista. Então, a nossa ideia é que venha alguma regra que possa dar uma indicação, né, de um déficit ainda para esse ano, mas uma trajetória de ou redução desse déficit ou até eliminação e criação de superávit. Não, você falou, vai ter uma proposta já firme para ser desidratado depois? Acho que não. Acho que vai ter mais um conjunto de intenções, né, sinalizando um pequeno déficit ainda esse ano, provavelmente no ano que vem o equilíbrio e o superávit indo para frente. E aí depois vão as negociações políticas. Né? A gente sabe que o orçamento sempre é uma negociação política, depende da aprovação do Congresso, né, como você mesmo mencionou. Então, acho que a gente tem aí qualquer indicação que venha nesta linha de que, olha, no longo prazo nós entendemos que a dívida é importante, olhar a trajetória da dívida, o percentual da dívida como o PIB, não dá para ser uma coisa explosiva, que você tem limites de gasto, acho que isso traz uma tranquilidade para o cenário doméstico, que vai refletir no câmbio, que vai se refletir nos juros, que depois volta à atividade. Né? Não adianta a gente tentar fazer a atividade melhorar de qualquer maneira sem olhar como você vai fazer isso. Eu acho que o arcabouço fiscal hoje está muito no olhar dos investidores, exatamente pela essa sinalização de longo prazo. Então, a gente espera uma sinalização de que há um limite para a expansão de gasto público. Se tiver algum outro gasto, vai ter que vir com aumento de imposto, e acho que a carga tributária no Brasil já é muito alta, né? Então, como vai ser financiado esse novo gasto, acho que isso vai ser de grande importância. Não espero um detalhamento muito grande agora, mas acho que já uma sinalização de que existe um problema e que está sendo buscada uma solução para o problema, já é muito melhor do que você dizer que não existe problema, que está tudo certo e que é só um pouco de boa vontade que a gente vai resolver tudo, né? Então, acho que uma indicação de preocupação com o equilíbrio da dívida de longo prazo e uma intenção para depois você negociar exatamente os detalhes, né? Tem muito detalhe ainda que a gente não conhece, mas acho que a primeira indicação de uma responsabilidade fiscal, de uma âncora fiscal e uma preocupação com o equilíbrio da dívida no médio e longo prazo já seriam fatores positivos. Então, acho que seria um bom começo, né, para a gente conversar.
Bom, deixa eu trazer o Alex André aqui para a nossa conversa. Alex, que é a nossa economista aqui, também tem perguntas para o Ricardo. Fica à vontade, Alex. Bom dia, Ricardo. Prazer falar contigo. É muito bacana a sua explicação. Acho que trazendo ali o envolto da sua resposta em relação, né, ao passageiro, né, o motorista, principalmente em relação ao macro, micro, a gente tem visto das companhias. Acho que o quarto trimestre é muito marcado por isso, né? A gente vê a despesa financeira, né? Acho que a linha final ali é muito prejudicada nesse sentido. O que você observa, né, olhando ali mais uma leitura de top-down, né, de forma geral, como a economia, você acha que você explicou bem, mas falando principalmente em equity, né? Porque muitos investidores estão nos escutando, falam assim, a bolsa está barata, né, pegando os múltiplos aí, mas a gente sabe, né, como você falou muito bem, os investidores estão esperando todas essas sinalizações, como arcabouço, né, sinalizações do governo, como você falou, o déficit, o possível superávit mais à frente, mas além disso, o que o governo precisa fazer de sinalização para realmente o Banco Central realmente, né, ter esse corte de juros e realmente a bolsa começar a andar mesmo, né, e lá na frente, né, como você falou, a economia real já começar a apresentar resultados, né, e o bottom line já ficar mais positivo nas companhias? Não, vamos lá, cara. Acho que é boa, pô, excelente pergunta, né? Acho que assim, você pergunta, poxa, a bolsa está cara ou a bolsa está barata? Aí fala, bom, depende, né? Quando você olha o juro longo aqui no Brasil, né, você fala, poxa, o múltiplo da bolsa, né, de estar 10 vezes earnings, quer dizer o seguinte, você tem uma empresa que vai te dar uma rentabilidade de 10%, não, o PI, né, o Price over Earnings, a capacidade da empresa gerar resultado pelo preço que você está pagando dela, PI de 10 inverte, que você tem 10% de rentabilidade, eu deveria esperar 10% de rentabilidade ao ano. Com a taxa de juros de 14%, é melhor você botar no juro do que botar na bolsa, né? Então, qualquer pensamento que a gente tem, poxa, a bolsa está barata ou não, a gente tem que realmente olhar o custo-oportunidade da economia, que é a taxa de juros, né? Então, dado o tamanho do juro real hoje, fica difícil você argumentar, por isso que acho que é o ponto, né, que eu fiz sobre a indicação da trajetória fiscal é tão importante, né? Dado o tamanho de taxa de juros real que você tem antes, que eu falei, 8% de juro real, me parece que um PI de 10 não vai ser caro, né? Dado que você tem o seu custo de oportunidade do ativo líquido, sem risco, sem volatilidade, né, liquidez diária, que é o CDI, parece uma boa alternativa para você ter. Agora, você resolvendo o problema fiscal ou indicando que você busca uma solução que não vai ser uma trajetória explosiva na qual você necessite de juros reais cada vez mais altos para se financiar, acho que aí isso afeta o ambiente macroeconômico, você consegue que as empresas, né, o custo financeiro da empresa cai, a economia começa a crescer, a receita cresce, a alavancagem operacional da empresa faz com que o lucro suba muito mais naturalmente, mesmo que o preço suba, o PI, né, o múltiplo, cai. Mas eu acho assim, hoje em dia a gente tem um grande problema aqui sobre tanto nos juros, no câmbio e na bolsa, que é a situação fiscal, como essa situação vai ser resolvida, né? É até meio engraçado, né, um gestor de renda variável falando tanto sobre macroeconomia, mas hoje, efetivamente, como eu falei, o macro está dominando tudo, né? Então, para a gente é muito importante essa indicação fiscal sobre a trajetória fiscal, porque vai determinar sobre o preço do custo de oportunidade da economia, que é a taxa de juros. Uma vez resolvido isso, você pode ter as taxas de juros longas caindo, e aí a bolsa, que é o ativo de mais duração mais longa, né, mais do investimento de maior longo prazo, uma queda na taxa, você amplifica pelo prazo de investimento e você tem uma rentabilidade muito maior, né? Então, eu acho que uma resolução da situação fiscal traria muito alívio tanto no Brasil, tanto para o câmbio quanto para a bolsa, tá? Então, acho que aí a gente realmente está um pouco prisioneiro do micro, está prisioneiro do macro. Obviamente, você sempre vai achar histórias boas aqui, né? Lembrando que a bolsa, quando a gente fala o índice da bolsa, a bolsa basicamente é o setor financeiro, commodities, já botar Petro mais Vale, aí é quase 50% do índice, né? Então tem um certo componente também de economia global, China, etc., que afeta o índice aqui, né? Acho que foi o grande responsável na boa. O índice não está pior, né, dada a boa performance do minério, né, de novembro para cá, saiu de $75 para 130, isso também puxou a cotação da Vale, que naturalmente, dado o peso, tem 16%
do peso índice, mais 6 siderurgia, dá uns 22, isso favorece a Bolsa, né? Mas acho que hoje em dia, como eu falei, o mais importante, está até parecendo, né, que disco quebrado, né, que fica repetindo, é a mesma coisa, mas realmente é só para estressar o ponto, né? Hoje, a indicação do fiscal vai trazer uma descompressão de juro que faz com que o custo de oportunidade caia e a Bolsa possa subir, né? O custo de financiamento das empresas cai também, o custo de oportunidade de investimento cai também, aí você começa a investir de novo e aí as economias as empresas começam a pegar a alavancagem operacional, a receita cresce, o lucro cresce muito mais. Ricardo, só uma última pergunta aqui, eu acho que foi sensacional o que você falou, né? Apesar de ser um gestor de renda variável, você olha muito top-down, porque se você olhar só o bottom-up das companhias, a companhia está muito barata, né? Às vezes companhias reportando resultados operacionais muito bons, mas você vê que na linha final realmente, né, peca por causa do cenário, né, atual que você falou do macro. Mas eu queria um pouquinho mais assim, de factual aqui na notícia, né, em relação, né, ao Silicon Valley Bank, né? Muitos investidores, né, olhando essa questão aqui dos bancos brasileiros, né? Tive os grandes bancos caindo, né, até os bancos médios também caindo aqui, falando de bancos listados, e eu acho que uma grande preocupação, né, olhando esse fator, eu queria que você comentasse sobre isso primeiro. Primeira pergunta rápida, se tem algum impacto relativo que está acontecendo lá fora aqui. Segunda pergunta, acho que indo um pouco mais a fundo, porque isso já foi respondido. Outra pergunta é a questão de rentabilidade, né? Acho que esse é um ponto, assim, se você olhar, por exemplo, o Bradesco, né? Olha, o ROI do Bradesco foi entregue agora, né? E tem analista falando ROI de 18% só 2025, né? E isso, será que realmente o mercado já está precificando isso mais à frente, cenário mais desafiador, não só de Bradesco, mas falando de outros bancos, né? Ou seja, a gente viu o resultado de Inter agora, né? Pô, o ROI, olha o ROI de Inter, o ROI de Bradesco, né? E, tudo bem que Itaú e outros bancos, né? Banco do Brasil foi um pouco mais sustentável, mas como que você enxerga em relação à rentabilidade dos bancos vis-a-vis, né? A taxa de juros, como você falou, custo de oportunidade, inadimplência, tudo que você explicou um pouco agora há pouco, né? Será que isso explica também em relação a esse ponto, setor bancário aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Vou tentar aqui explicar sem entrar muito na tecnicalidade, né? Eu acho que assim, eu não vejo um cenário parecido com o Silicon Valley Bank no Brasil. A regulação do sistema bancário é completamente diferente, até nas origens do sistema bancário, né? O Brasil sempre favoreceu, né, um regulador muito forte, com bancos realmente grandes, com balanços sólidos, muito diferente dos bancos regionais americanos, né? O sistema bancário americano começou sempre muito mais descentralizado e desde 1990 e pouquinhos ali, né, com a fusão do Citi com o Travelers, em 90 começou um movimento de concentração que já existe aqui no Brasil há muito tempo. A gente teve o Proera em 94 ali, que a gente, nessa tecnologia aqui, a gente entende bem mais, porque a gente teve que conviver com inflação durante muito mais tempo. Então, acho que não vejo um problema desse aqui. Acho que esse problema não acontece aqui no Brasil. Acho que a gente pode ter outros problemas, como você citou, né? Basicamente, o banco tem ele capta em depósito à vista, né, tem o custo de captação, e os ativos dele, ele empréstimo ou compra títulos longos. No caso do Silicon Valley Bank, ele tinha esse mismatch, essa diferença entre o custo de captação dele e onde ele aplicou o dinheiro. Não foi, na verdade, ele teve uma perda, né, do patrimônio dele, caiu, e aí teve a corrida bancária que achou que ele não ia ser solvente. Isso aqui não existe, esse problema não existe no Brasil. Mas eu acho que a gente tem, de novo, né, o ROI nada mais é do que acho, o componente por ser um pouquinho técnico do NIM, né, que é o Net Interest Margin, que é mais ou menos quanto você, que nada mais é do que a diferença entre o quanto você capta e o quanto seus ativos rendem, né? Qual o custo do seu passivo, né, e qual a rentabilidade do seu ativo. E aí o que sobra, né, um balanço muito simplificado, tem passivo, ativo, o que sobra é o patrimônio líquido, né? Ou o ROI na rentabilidade sobre esse patrimônio. Se o seu custo de captação sobe com a subida da taxa de juros e o seu ativo cai, né, você perde dinheiro, você fez empréstimos, a inadimplência aumentou, acho que é natural, o seu retorno vai cair, né? Não tem uma conta matemática, né? Você pegou dinheiro emprestado para emprestar para alguém, né? Você pegou dinheiro de depósito à vista para emprestar em crédito. Você teve um default no crédito, né? A qualidade do crédito piorou, quer você tem emprestado para empresa, pessoa física, etc., porque a economia está pior, o seu custo de captação subiu. Você ou já tinha feito um empréstimo a título pré-fixado, ou você achava que você ia ter uma inadimplência, né? Você precificou o seu custo do empréstimo mal,
porque a situação mudou, né? E aí precificar mal não necessariamente só é a diferença entre as taxas, né? Mas é o quanto você consegue recuperar daquele crédito que você deu também. Isso vai bater no seu patrimônio líquido, né? De novo, voltando à sua equação razoavelmente simples, né? Então, quando você captou o seu custo de captação, com o seu custo de empréstimo, e quando você recupera do empréstimo, esse é o que sobra para o seu resultado. Acho que o que afetou aqui foi o custo de captação subiu um pouco, e você teve do lado dos ativos uma piora, dada a piora do ambiente econômico, né, com uma inflação muito grande no ano passado. Isso tirou bastante da capacidade de renda da população e de consumo da população. Tinha sido muito crédito, tinha sido estendido com uma perspectiva de crescimento que não se realizou, o orçamento das famílias ficou mais apertado, a inadimplência subiu, esse custo de crédito foi maior do que o esperado, e isso afetou o ROI. Acho que agora as novas safras de crédito que a gente tem visto vão ser menores e com taxas maiores, e já com um controle maior, né? Então, menor você dá menos crédito, porque você aumenta o seu, a sua linha, né, de onde você vai cortar de risco para o seu credor, né? Você fala, poxa, eu só vou dar mais dinheiro para quem tem mais dinheiro pagar, você pega uma garantia, a pessoa tem que ter uma renda maior, então você melhora a qualidade do seu crédito, você pode aumentar também os seus spreads, né? Então isso deveria, ao longo, mas isso demora um tempo até se refletir nos balanços dos bancos, né? Então a melhora da inadimplência com um maior custo, um crédito mais bem precificado, com maiores spreads, vai trazer de novo a rentabilidade para os bancos, mas isso não é imediato, né? Você já tem créditos que foram dados, né, 12, 24, 16 meses, que ainda vão afetando o seu balanço. Então, acho que isso aí, ao longo do ano de 2023, você vai ver uma recuperação, provavelmente, no ROI dos bancos. Acho que quem sofreu mais foi quem tinha dado mais crédito, né? Isso aí, quem estava mais exposto. Aí, no seu caso, você falou, o Banco do Brasil tinha menos exposição, ou tinha um correntista que tinha uma condição financeira melhor, você teve uma inadimplência menor, e aí isso refletiu, né, na sua operação. Você tinha precificado melhor o crédito, o seu ROI não sofreu tanto. Acho que quem tinha estendido um pouco mais de crédito, a gente viu várias empresas financeiras, esse resultado acontecendo também, né, a inadimplência piorando, e aí tem um reflexo multiplicado no seu ROI, né, você sofre bastante no ROI. Então, acho que ao longo de 23, 24, você com a melhora na economia, melhora na renda, uma redução da taxa de juros, você tem spreads um pouco menores, o seu ROI naturalmente melhora, né? O seu custo do seu passivo cai, o seu ativo, a receita que você recebe do seu ativo permanece igual, então o seu ROI naturalmente melhora. Não sei se eu consegui te explicar, né? Não ficou muito técnico. Perfeito, ficou muito ótimo, bom. Muito bom. Ricardo, só para a gente finalizar aqui, né? Você trouxe aí algumas explicações, me fez querer saber como que vocês olham para varejo. Varejo que também é muito sensível a todos esses pontos em relação à inflação, né? Juros, enfim, a gente tem visto também todo o caso de Americanas que trouxe uma outra questão, né, em relação ao mercado de crédito, isso também impactando bastante muitas empresas, principalmente varejistas ali, que precisam, né, muito ali, usam muito seu fluxo ali de caixa para operacionalizar, mas que também precisariam ali para expandir o crescimento, ter ali e acabam sendo afetadas por conta desse mercado ali mais caro agora, né? Esse mercado de crédito aí muito impactado também pelos juros. Mas eu queria entender a sua visão para varejo, Ricardo. A gente está um pouco mais cauteloso, né, com o varejo, porque dá toda a situação econômica, né? Mas essa é uma visão que pode mudar rápido. De novo, acho que um pouco, né, como eu falei, o macro vai ditar isso aí. Se você tiver uma recuperação um pouco melhor da economia, uma queda de juros, acho que vai ser o setor onde a gente, é o que a gente chama de, tem mais beta, né? Um aumento da receita vai ser refletido em melhores margens, melhor margem operacional, melhor resultado financeiro, e o lucro vai subir muito mais rápido, né? Então, acho que a gente tem que ficar bastante de olho, né? Não necessariamente o que foi mal vai recuperar e vai bem, né? Mas nesse caso aqui, o que foi mal, se a situação
econômica do país continuar como está, juros muito altos, crescimento baixo, o varejo vai sofrer. Mas eu acho que assim, talvez o que tenha uma maior sensibilidade à melhora no ambiente econômico e à melhora da economia, né? Então, assim, a gente ficar muito atento para mudar. E acho que sempre tem algumas empresas que vão muito bem, né? Você pega, por exemplo, o setor de farmácia, muito bem, né? A Raia Drogasil crescendo venda mais 20%, abrindo lojas, entendeu? Então, acho que você tem empresas que, dependendo do setor onde você está, que a gente chama de mais resilientes, né? Conseguem crescer ainda, mesmo num cenário um pouco mais adverso. Obviamente, as empresas têm um prêmio, né? Sobre os outros, dado nesse cenário mais adverso. Você tem uma empresa que é mais resiliente, você vai falar, poxa, eu vou ficar aqui nesse um porto um pouco mais seguro. Mas a gente hoje está olhando com bastante carinho, eu diria, esse setor de consumo, né? Dado esse potencial de alavancagem de resultado, dado que uma melhora na situação econômica pode mudar muito rápido. Tá certo, quero agradecer, muito obrigada, Ricardo Almeida, gestor de renda variável da ASA Investment, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex, valeu, pessoal, até a próxima.